começar com as de radiologia. Questão 1. As anomalias dentárias são distúrbios de desenvolvimento e crescimento dos dentes. O problema pode resultar em um ou mais dentes anormais e ocorre, na maioria das vezes, nas primeiras décadas de vida. E, em muitos casos, não apresentam sintomas e são diagnosticadas em exames radiográficos realizados para outros fins. Marque a alternativa que apresenta uma anomalia dentária diagnosticada apenas em radiografias, ou seja, não pode ser diagnosticada no exame clínico. A fusão são dois dentes juntos, né? Ela pode até ser confundida com macrodontia, mas ela pode sim ser diagnosticada no exame clínico. A concrescência também pode, né? A melogênese imperfeita também é um distúrbio do esmalte, né? A formação do esmalte. A microdontia também pode ser diagnosticada. A taurodontia é uma alteração de aumento do tamanho da coroa, mas esse aumento causa uma diminuição na raiz e só pode ser percebido subgengival, né? Então, ele só pode ser visto radiograficamente. Das alterações conhecidas como anomalias dentárias, algumas podem e devem ser tratadas, outras não necessitam tratamento. Em outras, a necessidade do tratamento depende do dente acometido, se é descido ou permanente. Já em outras, a necessidade do tratamento é definida através do exame radiográfico. São alterações em que o exame radiográfico pode ser fundamental na definição do diagnóstico, exceto a fusão precisa, né, do raio-x para diagnosticar e tratar, porque depende do grau de fusão, se precisa tratamento ou não, se dá para separar os dentes, se necessita desgaste, e aí precisa do raio-x, o raio-x ajuda muito. A geminação, a mesma coisa, né? Dentes em dente precisa para avaliar o grau de comprometimento que essa lesão causou endodonticamente. Odontoma dilatado, a mesma coisa. E a pérola de esmalte nem tem tratamento. Então, o raio-x não vai ajudar muito nisso. A radiografia panorâmica, dada a sua abrangência, logo se tornou instrumento de qualidade inquestionável no diagnóstico de diversas condições mórbidas, que acometem o terço médio inferior da face. Entre elas, as alterações morfológicas de número e tamanho nos dentes. Reconhece-se a radiografia panorâmica como a melhor imagem para diagnosticar algumas dessas alterações. São consideradas alterações morfológicas. Macrodontia, macrodontia, fusão e microdontia. Macrodontia e microdontia são alterações de tamanho. A genesia é alteração de número, então não é essa, né? Sífilis congênita e concrescência são alterações morfológicas. Dentinogênese imperfeita, melogênese imperfeita e transposição. Dentinogênese imperfeita e a melogênese imperfeita são morfológicas, mas transposição é de posição, né? Macrodontia e microdontia são de número, transposição também não é, de posição. Então, a resposta correta é a letra E. Sífilis congênita, cúspide em garra e hipoplasia de Tanner. Todas são morfológicas. Sabemos que a fusão é uma alteração morfológica causada, segundo acredita-se, pela união de dois germes dentários que se desenvolvem tão próximos um do outro que acabam por se fundir. Sobre o tratamento da fusão, marque a alternativa correta. O tratamento endodôntico nunca é necessário para o tratamento da fusão. Sim, muitas vezes o tratamento endodôntico é necessário, né? Quando precisa, às vezes, desgastar um pouco mais, e aí, às vezes, precisa do tratamento endodôntico. Em caso de dentes descidos, o tratamento é sempre necessário. Nem sempre, né?
Em caso de dentes permanentes, o tratamento é sempre necessário. Não é necessário, às vezes sim é necessário. Às vezes é melhor não intervir, né? Muitas das vezes é melhor não intervir, então a resposta certa seria essa. O tratamento protético é sempre necessário. Nem sempre é necessário o tratamento protético. Questão 5, o paciente MJB, 56 anos, sexo masculino, procurou a clínica de ensino da Faculdade de Odontologia de Goianésia com a seguinte queixa principal: meus dentes de cima encontram-se moles, principalmente os últimos. O paciente foi submetido a exame clínico e a exame radiográfico, sendo diagnosticada doença periodontal avançada no dente 16, que parecia morfologicamente normal, e indicada a exodontia do mesmo. Porém, no momento da exérese, a ação cirúrgica em que o dente é sacado do alvéolo, ocorreu a seguinte intercorrência: não só o dente 16 foi extraído, mas também o 17. Sobre o tratamento, sobre o caso clínico relatado, pode-se concluir que o paciente possuía a seguinte alteração. Essa alteração é a concrescência, que é a união das raízes de dois dentes, né? E aí, quando vai extrair um dente, extrai dois juntos. Taurodontia não é, né? Eu já expliquei o que é a taurodontia. Geminação é um dente que se transforma em dois. Dente evaginado é uma cúspide que se evagina. E displasia dentária é alteração dentinária, é alteração da dentina, né? Questão 6. Existe uma correlação positiva entre o tamanho do dente, dimensão mesiodistal e vestíbulo lingual e altura corporal. Homens têm dentes descidos e permanentes maiores que os das mulheres. Além dessas variações normais, entretanto, os indivíduos podem ocasionalmente ter dentes incomumente grandes ou pequenos. Essa é uma citação do livro que a gente estuda, né, do White. Em relação às alterações de tamanho, marque a alternativa correta. São diagnósticos diferenciais para microdontia, displasia ectodérmica e hipoplasia de esmalte. Não, né? Essas displasias não tem muito a ver com microdontia, não. Provocam alterações, não de tamanho, mas morfológica nos dentes, né? Tanto a macrodontia quanto a microdontia são diagnosticadas pela contagem dos dentes. Também não, né? São diagnosticadas pela contagem dos dentes, são alterações de número. É bastante comum que a macrodontia ocorra em vários dentes da mesma arcada. Não, né? A macrodontia, quando ocorre geralmente em poucos dentes. São diagnósticos diferenciais para macrodontia, fusão e geminação. Sim, né? Quando a gente se depara com um dente fusionado ou geminado, a gente logo pensa em que pode ser uma macrodontia. Aí precisa avaliar melhor, né? Talvez até com auxílio da radiografia, para descobrir se aquilo lá é um dente maior ou se são dois dentes fusionados ou um dente geminado. As alterações de tamanho só podem ser diagnosticadas radiograficamente. Está errado também, né? Porque as alterações de tamanho podem ser diagnosticadas clinicamente. Há uma alteração também conhecida como premolar de Leong, que é uma projeção do órgão de esmalte no centro ou próximo do centro da superfície oclusal, muito comum em premolares, mas pode ocorrer também em molares, incisivos e caninos. O texto acima se refere a dente evaginado, né? Dens em dentes é uma projeção de esmalte para dentro do dente, né, da coroa dentária, que pode até atingir a raiz. Sífilis congênita não tem muita relação com isso, né? Produz má formação no esmalte. Hipoplasia de Tanner também. E cúspide em garra também é uma alteração, mas acontece mais em dentes laterais, especialmente os laterais superiores. Ela é caracterizada como um pequeno glóbulo de 1 a 3 milímetros de diâmetro que ocorre nas raízes dos molares. É encontrada em cerca de 3% da população. Geralmente não há sintomatologia associada, embora elas possam ser um fator de predisposição à doença periodontal. O texto acima se refere a
Taurodontia, a gente já explicou, né? Dentes em dentes é uma variação no esmalte, mas é uma invaginação do esmalte, formando como se fosse um outro dente no interior do esmalte. Dente invaginado é a mesma coisa de dentes em dente. Dilaceração radicular é uma alteração na raiz, né? Uma alteração morfológica da raiz. E pérola de esmalte é o que caracteriza o texto acima, né? Um glóbulo arredondado de 1 a 3 milímetros de diâmetro. Então, a resposta certa é a D. As anomalias dentárias, definidas como alterações resultantes de diversos fatores etiológicos que atuam durante o desenvolvimento dentário ou adquiridas durante a vida. Marque a alternativa que não corresponde à classificação das anomalias dentárias. A classificação de anomalia dentária. Dentro da classificação de anomalias dentárias, a gente tem as alterações de número, de tamanho, de morfologia e de erupção. Alterações genéticas não estão entre as alterações, entre as classificações de anomalias dentárias, por isso que está errado a letra A. Questão 10. Paciente AN, sexo feminino, de 48 anos, procurou a clínica de ensino da Faculdade de Odontologia de Goiânia com a seguinte queixa principal: sangramento e inchaço na gengiva, além de mau hálito. A paciente foi submetida a exame clínico, o qual detectou a ausência dos dentes 11, 16, 24, 25, 32, 33, 37, 44, 47 e 48, além da doença periodontal. Foi então solicitado exame radiográfico periapical de todos os dentes presentes nas arcadas superior e inferior. O número de radiografias realizadas foi. Então, esse aqui era para a gente avaliar quais radiografias não necessitariam ser realizadas, né? Devido às ausências dos dentes. Ela possui a ausência do dente 11, mas eu preciso avaliar o dente 21, então eu não descarto essa radiografia, né? O dente 12 também precisa estar ausente, mas precisa avaliar o dente 13, então não se descarta. O dente 16 está ausente, mas precisa avaliar o 17 e o 18, então também não se descarta. O dente 24 e o 25 estão ausentes, então eu posso descartar, porque na técnica radiográfica a gente vai avaliar só esses dois dentes, né? Como os dois estão ausentes, não precisa realizar. Então, de 14 a gente já diminuiu uma. O dente 32 está ausente, mas na técnica radiográfica eu preciso avaliar o 31, o 41 e o 42, que não estão ausentes, então eu não descarto também essa radiografia. O dente 33 está ausente e na técnica radiográfica eu avalio somente ele, então eu descarto essa radiografia também. Já descartei duas, né? Até agora estou fazendo 12 radiografias. O dente 37 está ausente, mas eu preciso avaliar o 36 e o 38, então não descarto a radiografia. O 44 está ausente, mas eu preciso avaliar o 45, que está junto, também não descarto. O 47 e o 48 estão ausentes, mas eu preciso avaliar o 46. Então, eu descartei duas radiografias. A resposta certa, né, como a gente sabe que um check-up radiográfico de boca toda são 12 radiografias, são 14 radiografias, eu diminuí duas, então agora a resposta certa seria letra C, 12 radiografias. Alguém tem alguma dúvida? Não? Posso continuar? Agora, a de periodontia, eu vou só ler, né? Falar as questões, e aí depois, se alguém tiver alguma dúvida, entra em contato com o Paulo. A literatura periodontal define a doença periodontal como resultado do desequilíbrio entre a agressão de bactérias, outros fatores externos e a capacidade de defesa do organismo, tendo como expressão o processo inflamatório da gengiva, podendo progredir até a perda da unidade dentária por reabsorção do tecido ósseo e perda de inserção do ligamento periodontal. No entanto, quanto ao diagnóstico das doenças periodontais avançadas, lançamos mão
para a realização do exame mais detalhado, o periograma. De acordo com esse exame, julgue os itens a seguir. No periograma, a RG se refere à distância da JCE até da junção amelo-sementária até a margem gengival. No periograma, PS se refere à distância da junção semente-esmalte, até o fundo da bolsa. No periograma, N e C se refere à distância da margem gengival até o fundo da bolsa. No N e C é igual a RG mais PS. A sonda milimetrada de Williams ou mesmo a UNC deve ser posicionada paralela ao longo do eixo do dente com uma pressão leve. Dos itens acima, assinale os corretos. Os corretos são 1, 4 e 5. Questão 12. Paciente do sexo feminino, 35 anos de idade, apresentou-se à clínica odontológica de ensino da FASEG para tratamento. Após os achados clínicos de um exame simplificado de cada sextante, foi verificado os seguintes dados. Primeiro sextante, tarja da sonda OMS parcialmente encoberta, ausência de placa, presença de lesão de furca na vestibular do 17. Segundo sextante, tarja da sonda OMS parcialmente encoberta, presença de sangramento à sondagem e mobilidade do elemento 13. Terceiro sextante, tarja da sonda OMS completamente encoberta, sangramento à sondagem. Quarto sextante, tarja da sonda OMS completamente visível, presença de sangramento à sondagem e cálculo subgengival. Quinto sextante, tarja da sonda OMS completamente visível, ausência de agentes retentores de placa e de sangramento à sondagem. Sexto sextante, tarja da sonda OMS totalmente visível, ausência de sangramento à sondagem e excesso de restauração na mesial do 46. Considerando os resultados do exame PSR para o tratamento periodontal da paciente, julguem os itens abaixo. No primeiro sextante, PSR 3, PS menor que 3,5 e menor 3,5 milímetros e menor que 5,5 milímetros. No terceiro sextante, PSR 4, PS menor ou igual a 5,5, maior ou igual a 5,5 milímetros. De acordo com os achados no exame PSR, necessitamos realizar o periograma nos sextantes 1, 2 e 3. Diante do tratamento para os sextantes 4 e 6, técnica de higiene oral e controle mecânico da placa bacteriana, remoção do cálculo através de RAR e correção de restaurações com margens defeituosas. O tratamento proposto para o quinto sextante são cuidados preventivos adequados e periograma. Dos itens abaixo, julgue os incorretos. Os incorretos são 1, 3 e 6. Questão 13. Paciente do sexo feminino, 58 anos de idade, procurou atendimento à clínica odontológica de ensino da FASEG para tratamento periodontal. No exame clínico foram obtidos os seguintes dados. Primeiro sextante, tarja da sonda OMS completamente encoberta, lesão de furca por vestibular do dente 17. Segundo sextante, tarja da sonda OMS totalmente visível, ausência de sangramento à sondagem, presença de excesso de restauração na mesial do 21. Terceiro sextante, tarja da sonda OMS parcialmente encoberta, sangramento à sondagem. Quarto sextante, tarja da sonda OMS parcialmente encoberta, presença de cálculo supragengival por lingual. Sexto sextante, tarja da sonda OMS completamente visível, ausência de agentes retentores de placa, presença de sangramento à sondagem e recessão gengival de 3 milímetros no 41 e 31. Sexto sextante, tarja da OMS completamente visível, presença de sangramento à sondagem e cálculo supragengival. Considerando-se os resultados do exame PSR para o tratamento periodontal da paciente, julgue os itens abaixo. No primeiro sextante, PSR 3, PS maior ou igual a 5,5 milímetros. No segundo sextante, PSR 2, PS menor
ou igual a 3,5 milímetros. No quarto sextante, PSR3, PS maior que 3,5 milímetros e menor que 5,5 milímetros. De acordo com os achados no exame PSR, necessitamos realizar periograma nos sextantes 1, 3 e 4. Diante os tratamentos para os sextantes 2 e 5, técnica de higiene oral, controle mecânico de placa bacteriana, remoção de cálculo através de RAR e correção de restaurações com margens defeituosas, o tratamento proposto para o primeiro sextante é técnica de higiene oral e motivação do paciente. Dos itens acima, julgue os corretos. Corretos são apenas o 3 e o 4. Um paciente do sexo masculino de 22 anos de idade procurou atendimento na clínica odontológica de ensino da FASEG com queixa de sangramento ao passar o fio dental. Após o exame clínico, foi verificada a presença de gengiva edemaciada, sem o aspecto de casca de laranja e presença de cálculo dental na região lingual do quinto sextante e vestibular do primeiro e terceiro sextantes. No exame de IG, verificou-se sangramento à sondagem em 85% dos sítios e IP 95%. Em um exame mais detalhado por sextantes, foi verificado. Primeiro sextante. Dente com restauração de resina composta, oclusal polida. Dente 16 com restauração em amálgama polida. Dente 15 e 14 com restaurações em resina composta satisfatórias. Presença de sangramento à sondagem. Sonda OMS com PS 3 milímetros. Segundo sextante. Dente 13 apresenta-se com restauração mal adaptada de amálgama em região de símbolo. Dente 12, radiograficamente, apresenta defeito ósseo vertical por mesial, com PS igual a 8 milímetros por mesovestibular e RG igual a 1 milímetro, com sangramento. Dente 11 apresenta-se com PS igual a 5 milímetros e RG 2 milímetros por disco vestibular, sem sangramento. Dente 13 com restauração com sobrecontorno vestibular. A sondagem do dente 23 com sonda OMS, nesse dente registrou-se totalmente visível e com sangramento. Terceiro sextante, dentes 24 e 25 com restaurações em resina composta, com cárie recidiva já cavitada. Dente 26 com defeito ósseo por mesial e PS 7 milímetros e NIC 10 milímetros por mesovestibular. Dente 27 apresenta-se com mobilidade grau 2 e lesão de furca grau 2 por mesopalatino. Quarto sextante, dente 34 com restauração na qual, radiograficamente, percebeu-se que provavelmente não se usou matriz, porta-matriz e cunha, com PS 4 milímetros na disto vestibular. Ai, perdi aqui. Com sangramento abundante. Dente 35 usou matriz, porta-matriz e cunha, com PS... Não, dente 35 com presença de RG igual a 3 milímetros, sem sangramento. Dente 37 com defeito ósseo vertical por mesial, sendo PS 8 e NIC 11 na mesovestibular e apresenta-se mesioangular. No quinto sextante, dente 43 com lesão cariosa com exposição pulpar, sem sintomatologia dolorosa e mobilidade grau 1. Dente 41 apresentando com RG igual a 3 milímetros por vestibular sem sangramento. Dente 42 apresentando RG 2 milímetros e NIC 4 milímetros sem sangramento. Dentes 31 e 32 apresentando sangramento à sondagem e PS igual a 3 milímetros por distal, em ambos. Dente 33 apresenta RG de 2 milímetros e NIC 6 milímetros sem sangramento. Sexto sextante, dente 44 com restauração satisfatória e polida, com NIC 5 milímetros e RG igual a 1 milímetro. Por disto lingual, com sangramento. Dente 45, girovertido e disto angulado, com perda de ponto de contato dental com o dente adjacente anterior,
com presença de cálculo gengival diagnosticado pela radiografia interproximal. Dente 47 mesioangulado com mobilidade grau 1 e PS igual a 12 milímetros por mesovestibular e RG igual a 1 milímetro, com sangramento à sondagem por mesial, vestibular, distal e lingual. Analisando todo o contexto clínico do paciente, acima analisem os itens. Primeiro sextante, PSR1, segundo sextante, PSR4, terceiro sextante, PSR4, quarto sextante, PSR4, quinto sextante, PSR3, sexto sextante, PSR4. Dos itens acima, assinale os incorretos. Resposta certa D, 3, 4 e 6. O diagnóstico precoce é útil para a prevenção da instalação da doença ou para evitar sua recidiva, mas para isso o profissional precisa conhecer profundamente os mecanismos biológicos envolvidos para a instalação da doença bucal, seja ela uma doença periodontal, uma cárie, uma lesão endodôntica, câncer bucal, etc. Além disso, o cirurgião dentista deve conhecer as causas que levam a determinada doença, bem como conhecer possíveis mecanismos ou tecnologias de diagnóstico para que possa atuar antes do agravamento da lesão, ou até mesmo antes da instalação da doença, atuando na prevenção. Para fazermos um diagnóstico periodontal eficiente, precisamos da instalação da doença, atuando na prevenção. Precisamos avaliar previamente a anatomia do periodonto, seus limites e também a função dos instrumentos. Julguem os itens abaixo, referente ao diagnóstico periodontal. O parâmetro clínico profundidade da sondagem utiliza como referência a distância JCE ao fundo da bolsa periodontal. O acúmulo bacteriano é o fator etiológico primário das doenças periodontais. As alterações sistêmicas nunca contribuem para uma maior ou menor progressão da doença periodontal. A radiografia interproximal é o melhor exame complementar por imagem para observar as principais variações periodontais de coronal a apical. A sonda OMS é o instrumento periodontal indicado para a determinação das lesões de bifurcações. A retração gengival é medida como referência à margem gengival e à JCE. Assinale a opção que contém a sequência de itens incorretos. 1, 2, 3 e 4. Resposta certa, letra B. Wander, e aí, dá tempo de terminar? Faltam 6 minutos. Se você quiser iniciar outra, Cláudia, porque aí você já a gente finaliza a prova e você já começa com a aula também, né? Melhor, né? Eu também acho.